Quem usa prótese deve fazer a manutenção como os pacientes que têm dentes normais ou tem alguma outra indicação? Com toda certeza. O paciente que usa prótese, ele é um paciente com dentes, prótese, mas ele tem ali a sua prótese que precisa de acompanhamento. O paciente que usa prótese, às vezes, ele bota a prótese e tô feliz da vida, nunca mais eu vou voltar. Só quando os dentes da prótese caírem. Não, imagina. Você tem que voltar também. Todos os pacientes meus, eu sou especialista em prótese, né? Então, assim, os meus pacientes que usam prótese, eles têm retornos agendados de 6 em 6 meses, como todos os outros pacientes. Porque, às vezes, o paciente ele tem formação de tártaro na prótese. É mesmo, doutor? Ele não higienizou ali tão bem. Na prótese? Na prótese, eu já vi formação de tártaro na prótese. Olha então, isso. Ele volta, eu faço a limpeza, eu também vejo a mucosa bucal se está saudável. Paciente que usa prótese, não tira a prótese por nada, dorme com a prótese, é um meio perfeito para fungo, por exemplo, que pode gerar uma candidíase oral. Paciente que dorme e acorda com a prótese, eu sempre indico o paciente remover a prótese na hora que for dormir, deixar ali a sua mucosa respirar durante a noite, ainda mais que é o momento que você tem diminuição de salivação, tudo aquilo que nós já falamos. Então, é um momento da sua mucosa dar uma respirada, de dia você higieniza a prótese, higieniza o meio bucal e volta a usar a sua prótese. E sim, fazer a limpeza da prótese como dentes, escovar a prótese. Tem pastilhas no mercado que você faz a imersão dessa prótese em casa mesmo. Eu ia perguntar para isso limpar, agora. é ótimo, tá? Super indico. Então, você pode fazer essa higienização, mas é importante você fazer esse acompanhamento, primeiro, para ter uma limpeza melhor dessa prótese, e segundo, para a gente ir acompanhando quando é o momento de trocar essa prótese. Às vezes o paciente tenho a minha prótese há 20 anos. Fico até apavorada. Porque quando 20 anos, né? Porque quando você tira a prótese, você vê que já está completamente desgastada. E isso te causa outros problemas. Diminui a sua dimensão vertical, você já está com uma mordida que a oclusão já não era como ela deveria, isso pode te dar um problema articular. Então, assim, para paciente que usa prótese, é um paciente que tem que estar no consultório, como para paciente que não usa prótese. Uhum. Tem prótese que tem que colocar aquele fixador, tipo uma pasta de dente. Sim, Tem sim. prótese que é fixa. Como é que é isso? Qual é a diferença, doutora? Ou depende? Então, uma prótese bem executada, ela não deve precisar de fixador, tá? O fixador a gente usa normalmente em fases provisórias de prótese. O paciente precisou fazer extrações, né? E vai usar uma prótese provisória, a gente usa esse fixador, tá? Em alguns casos realmente não tem suporte ósseo, então acaba tendo que usar o fixador. Mas é usar, depois remover, limpar, não é usar o fixador e deixar ali o tempo inteiro. Você tem que remover e fazer a higienização com a pasta de dente. E tem as próteses que são fixas por implantes, né? Próteses do tipo protocolo. Elas estão fixadas, mas elas precisam também ser removidas de tempos em tempos para fazer uma limpeza. Tá aí, então. Muito comum hoje, muito famosa hoje, lentes, né? Sim. Facetas. Estragam os dentes isso, doutor? Então, isso daí é uma grande questão, né? Não é para estragar o dente. Isso é para ser um tratamento indicado corretamente e executado corretamente. As lentes de contato, elas têm um nome de lentes justamente por conta da sua espessura, né? Que lembra lente do olho, isso aí. Isso. As lentes, como é uma lente de contato, né? Ela é extremamente fina. Então, as lentes para os dentes, elas precisam ser finas. Quando elas não têm uma espessura, né, mínima, assim, elas passam a se chamar facetas. Essa é a diferença. E isso vai também diferenciar a forma como você vai preparar o dente para receber esse trabalho. Tá? As lentes de contato, hoje em dia, elas ou os dentes recebem desgaste mínimo ou nenhum desgaste. Tá? Em alguns casos, o paciente não precisa de desgaste. É só um trabalho aditivo, que a gente chama. Sim. Então, só precisa de acréscimo. Em outros casos, precisa de um desgaste mínimo. E quando precisa de um desgaste maior, vira uma faceta. Tá?
Quando a gente encontra aí na internet, né, aqueles vídeos que caiu a faceta, o dente da pessoa, o pessoal até brinca, né, parece um dentinho de rato, algo não está certo. Tá? Um preparo mais invasivo é para uma coroa total e tem a sua indicação correta também. Então, assim, não estraga o dente, desde que a técnica seja bem executada, bem indicada, o desgaste seja dentro do limite aceitável, tá? Uma outra coisa que eu tenho recebido no consultório, pacientes para trocar suas lentes vindas de outro tratamento, de outro profissional, quando as lentes você olha e você vê aquele sobrecontorno, parece que a lente está saltando do dente da pessoa. Então, assim, isso é extremamente complicado, porque se essa lente está com excesso de material, o que acontece ali? Acúmulo de placa, o paciente não higieniza, a gengiva do paciente está gritando por socorro, vermelha toda a vida, ou seja, extremamente inflamada. Então, a gente precisa remover o que foi feito, aguardar a recuperação da saúde bucal desse paciente para depois executar uma técnica corretamente, tá? Uma outra questão, lente, faceta, você tem que conseguir passar o fio dental. Não existe, já ouvi muitas vezes, porque falou que não precisa passar o fio dental. Pelo amor de Deus, você precisa passar o fio dental em qualquer situação. Tem que ter como usar o fio dental, senão você não higieniza. Sim. E aí você cai no problema de cáries em dentes que tem lente, facetas. Então, assim, procure um bom profissional, procure alguém que faça uma técnica correta e a indicação seja correta. Nem todo paciente tem indicação para lente e faceta. É mesmo? Alguns têm indicação, outros simplesmente não têm. Quero clarear meu dente. Graças a Deus temos clareamento. Então, dá para fazer outra coisa, não é todo mundo usa lente e faceta. Maravilha. E troca a lente, normalmente, tal qual dos olhos, que tem que tirar para fazer? Dessa questão não, né? Do dente não. Só se houver alguma necessidade futura. O paciente sofreu, bateu, quebrou. Aí sim a gente faz a troca. Não, a lente ela é para ficar no seu dente. Tá? Acompanhar como dente natural, fazer a limpeza. Se for necessário, fazer um polimento quando for resina. Pacientes que têm lentes e facetas cerâmicas, acompanhar para ver se está tudo correto. Se foi um trabalho bem feito, bem adaptado, bem cimentado, provavelmente não vai te dar problema nenhum, tá? Mas a troca é só em caso de alguma coisa, algum acontecimento. Fraturou, sei lá, o dente do paciente passou a doer por alguma outra razão, aí a gente avalia e vê a necessidade da troca. Tá certo. É comum na velhice os dentes caírem? O que acontece na velhice é um acúmulo de maus hábitos que vem aí de anos e anos e anos. O que é comum na velhice? O dente ser um pouquinho mais desgastado. Você comeu a vida inteira. Verdade. Né? O dente ser um pouquinho mais amarelado também é comum. Agora, o dente cair na velhice não é comum. Tá? A gente pode comparar isso a uma pessoa que tem hábitos alimentares bons. A pessoa que tem um bom hábito alimentar, ela pode, em algum período ali, fugir da dieta dela e voltar. Sim. Ela vai continuar saudável. Sim. Uma pessoa que tem um hábito alimentar ruim ao longo da vida inteira, ela provavelmente vai ter problema no futuro. É a mesma coisa com a boca. Se você tem hábitos ruins ao longo da vida, não acompanhou, não foi acompanhado por algum dentista, eu tenho uma inflamação que persiste e eu não trato, tá sangrando agora, daqui a pouco você não resolve, lá no futuro você provavelmente vai evoluir para uma periodontite e aí sim você vai ter perda de elementos dentários, mas assim, não é comum, não é para acontecer. Eu tenho pacientes de 80 e poucos, 90 que têm seus dentes, mas eu também tenho quem não tem os dentes. Então, assim, é claro que antigamente, né, muito antigamente, o cuidado era muito diferente, né? Hoje a gente tem uma odontologia muito conservadora. Então, assim, enquanto a gente puder segurar ali um dente, a gente agarra esse dente e
não solta. Exatamente isso que eu ia perguntar aqui. Antigamente, não faz nem muito tempo, né? Chegou lá com uma dor de dente, mas ia lá extrair o dente. Acabou. Caramba, tem gente que tá sem dente até hoje, né? Exatamente. Que poderia ter sido restaurado, né, doutor? Muito.